Boa noite a todos, queridos amigos e irmãos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Muito bom, muito bom. Boa noite ao meu irmão Carlos Nascimento. Muito bom, muito boa noite ao nosso irmão Alan Tadeu Câmara, que dirige aí tecnicamente o caminho para a iniciação. E boa noite a todos que estão aqui presentes e nos assistindo, né? É um grande prazer e uma grande honra estarmos aqui todos reunidos com os queridos amigos e irmãos, né? Aqui estamos caminhando um novo encontro, né? Caminho para a iniciação. Sempre lembrando aos que estão provavelmente entrando pela primeira vez, que é o caminho para a iniciação, jogar sementes, ideias e propostas para que depois as pessoas interessadas entrem no caminho da iniciação. Para entrar no caminho da iniciação, então, é necessário entrar numa escola iniciática, né? E nós propomos, no meio de todas as escolas iniciáticas que existem no mundo, né, nós damos essa proposta, que, como nós falamos, através do canal 3005, que faz parte do Departamento de Santana, São Paulo, da Sociedade Brasileira de Eubiose, nós, então, propomos que quem estiver interessado que entre para fazer os cursos na Eubiose, né, uma entidade criada e fundada pelo nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, né? Então, agora, o importante, sempre lembramos, é que toda vez que uma pessoa quiser entrar pelo caminho da iniciação, é necessário encontrar uma escola que siga rigidamente os padrões, os princípios, né? As normas do conhecimento tradicional das idades, né? A tradição das idades, né? Então, isso é muito importante, né? Que siga rigidamente. E, no nosso caso, a sociedade brasileira segue rigidamente isso e através de um sistema que o nosso mestre é chamado, né? Existe um sistema chamado, que nós denominamos a tríplice iniciação eubiótica. Aliás, nós vamos, a qualquer momento, apresentar uma live só sobre esse assunto, a tríplice iniciação eubiótica, né? Que é justamente o templo, a escola e o teatro. O templo para a atividade templária, que evidentemente, como o próprio nome diz, né, com mantras, rituais, etc. Né? A escola para se estudar os princípios básicos dessa filosofia transcendental cósmica, né? E o teatro, que é justamente onde nós executamos tudo aquilo que aprendemos no templo e na escola, na parte prática, na vida rotineira, né? Com os amigos, com a família, na empresa, na sociedade em geral, né? Então, isso aí é uma importante visão. Nós temos também, queremos dizer que essas lives do caminho do encontro, caminho para a iniciação, estão sempre disponíveis no YouTube e Facebook, né? É só acessar lá, canal 3005, desde o início desse trabalho, estão todos os vídeos disponíveis. E também, se quiserem entrar no meu canal do YouTube, né? Pode colocar lá no YouTube, como indicação, Walter Teixeira de Andrade, vai aparecer todos os meus vídeos, palestras que eu já dei até hoje, né? E também mais os vídeos relativos a essas lives do caminho para a iniciação, né? Então, isso aí é muito importante, quem quiser se informar. Devemos dizer também que, proximamente, estamos planejando, né, que fazer uma apresentação específica só sobre a eubiose, dar toda a informação sobre a eubiose, né? Ou seja, explicar exatamente para todos, né, o que é a eubiose, em que princípio ela se assenta, né? De todas as bases, né? Reencarnação, karma, é isso? E mundos subterrâneos, né, também, vamos falar, né? E a natureza da eubiose, se é politeísmo ou monoteísta, e assim e falar sobre o Brasil também, né? A importância da eubiose com esta questão que o nosso mestre afirma de que o Brasil é o berço da nova civilização. Isso é muito importante. Então, nós vamos, proximamente, falarmos sobre esse assunto, né? Aliás, sempre lembrando, então, já no início, como um lema, de uma definição da eubiose, né, que está em todos nos cursos ensinado e nos meios de divulgação
é colocado, né, a seguinte definição: eubiose é a ciência da vida, e, como tal, é aquela que ensina os meios de se viver em harmonia com as leis da natureza e, consequentemente, com as leis universais, das quais as primeiras se derivam. Então, essa é uma visão sintética do que é a eubiose, né? E também lembrando, né, nós estamos comentando, hoje mesmo nós vamos comentar uma série de assuntos relativos ao ponto que nós vamos abordar agora. Isso há mais de 60 ou 70 anos, né? Década de 40, 50, né? O nosso mestre já afirmava que o mundo está no fim de ciclo, né? É um fim de ciclo, nós estamos na Kali Yuga, fim de ciclo. Ou seja, transformações profundas estão acontecendo no mundo, e no Brasil também, fundamentalmente, no Ocidente, para que a humanidade comece ou continue mais intensamente esse seu caminho através do terceiro milênio para a formação de uma nova civilização. Isso é muito importante. Uma nova, e o Brasil tem essa missão, o nosso mestre diz, de ser o palco, né, de ser o berço do surgimento de uma nova civilização. Isso não é a eubiose que diz, é a lei universal que determina, através dos processos cíclicos evolutivos, não é porque o Brasil seja melhor ou superior, é o ciclo evolutivo. Então, o ciclo evolutivo está justamente aqui nas Américas, América do Sul, Central e do Norte, né? E, fundamentalmente, a lei escolhe o Brasil, né? Determina que o Brasil seja o palco, o celeiro, para essa grande transformação que o mundo está passando e deverá justamente culminar, digo, né, no ano 3005, como o próprio nome do canal indica, né? Canal 3005. 3005 deve ser, então, o apogeu da humanidade nesse atual ciclo. Nós estamos na Kali Yuga, a Idade do Ferro. Então, nosso mestre diz que a Idade do Ferro deve terminar e começar a Sati Yuga. A Idade do Ferro é Kali Yuga. E começa a Sati Yuga, a Idade do Ouro. Não é isso? E, claro, com transformações imensas na humanidade, em todo o processo humanístico, espiritual, científico, etc., né? E criando uma nova civilização. E o nosso mestre diz que, além disso, a partir do ano 3005, 10 mil anos vão se seguir de uma enorme transformação, ainda maior ainda do que aquela que atingirá a humanidade no ano 3005. É claro que, como nós estamos no fim de ciclo, como o nosso mestre afirma, né, de transformação, ele deixou uma mensagem, das milhares de mensagens que ele deixa espirituais para o ser humano, ele deixa esta relativamente esse processo de reconstrução da humanidade. Ele deixou o seguinte, olha só as palavras dele, as palavras do nosso querido mestre e professor Henrique José de Souza. Reconstruir ao brado que nos compete. Sim, reconstruir o homem, o lar, a escola, o caráter, para que o cérebro se transmude ao lado do coração. No mais, um só idioma, um só padrão monetário e uma só verdade, que é a eubiose, como sabedoria iniciada das idades. Só assim a humanidade se tornará digna do estado de consciência que é exigido pela nova civilização. Então, esse é o ponto fundamental. É isso. Reconstruir, fazer surgir um novo estado de consciência. É muito mais importante do que o avanço tecnológico, científico, econômico, social, é muito mais importante. Por que é mais importante o estado de consciência? Porque tudo deriva disso. Tudo deriva. É isso? Quando o estado de consciência da humanidade atinge um clímax, um apogeu, todos esses problemas se resolvem. Os problemas se resolvem, né? Os problemas econômicos, os problemas científicos, os problemas humanísticos, sociais. Por quê? O estado de consciência dá a base para a formação dessa nova sociedade, né? Aliás, sempre lembrando, né? Já adicionando esse fato, né? O Siddhartha Gautama, o Buda, né? Ele dá as 4 nobres verdades, né? Na sua iluminação, ele deixou para o mundo o ensinamento das 4 nobres verdades. É isso? A primeira verdade, o sofrimento existe. A segunda nobre verdade, é possível transformar esse conhecimento. É isso? A terceira nobre verdade, através do autoconhecimento, é necessário fazer isso. E a quarta nobre verdade,
A terceira nova verdade, ele diz, deixa eu corrigir, a terceira nova verdade, o que causa o sofrimento humano é a ignorância. E a quarta nova verdade, ele diz, o que causa o apagar da ignorância é a sabedoria. Então, toda vez que a humanidade atinge a sabedoria, livra-se da ignorância e todos os problemas se resolvem. O interessante, né, queridos irmãos, Siddhartha Gautama falou isso no século VI a.C., 700 anos antes de Cristo, ele falou isso. E até hoje a humanidade não entendeu esse fato. Não é isso? Veja, até hoje. A humanidade entende, olha só, os entendidos, os especialistas entendem que o sofrimento humano, os grandes problemas sociais, têm várias vertentes, né? Problemas políticos, problemas sociais, problemas econômicos, etc, etc. Né? São esses grandes problemas que têm que ser resolvidos na cabeça dos especialistas da escola acadêmica, por assim dizer. Né? Mas, na verdade, não é assim. Então, por isso que o nosso mestre diz, reconstruir, formar um novo estado de consciência para que fazer o transmutar da sociedade para um novo ciclo evolutivo. E quando esse estado de consciência é atingido, claro, está tudo resolvido. É isso? Porque tudo depende de um novo estado de consciência, do surgimento da sabedoria. E é justamente isto, sobre esse ponto, que nós vamos discorrer hoje. Né? Eu fiz esse introito, esse preparo, justamente para me referir ao assunto que nós vamos abordar hoje, que é de extrema importância. É de extrema importância. Né? Então, nós podemos dizer o seguinte, só o próprio eu, liberto dos liames, dos veículos, pode conceber e penetrar a verdade fundamental. Então, veja bem, só o próprio eu, liberto dele mesmo, pode penetrar a verdade fundamental. Isso significa o autoconhecimento. Né? A revelação é sempre de natureza transcendente, de ordem metafísica, e não de ordem dos conhecimentos individuais e sensíveis, que são de natureza corpórea e psíquica. Então, veja bem, a revelação, veja bem, não é sempre de natureza transcendente. Não é isso? Então, a revelação ela não é baseada em fundamentos científicos, baseada em fundamentos da ciência acadêmica, não, ela transcende a isso tudo. Transcende, né? Transcende a própria lógica, a razão, a inteligência, porque ela é um conhecimento superior, conhecimento cósmico. A natureza vem de uma fonte, a revelação vem de uma fonte cósmica, então ela é superior a tudo isso. É por isso que o homem tem que desenvolver, além do conhecimento acadêmico relacionado à lógica, à razão, ao raciocínio, tem que desenvolver logo, imediatamente, justamente a intuição. A intuição e depois a Atman, o processo crístico dentro dele, porque isso leva a entrar em contato diretamente com as potestades, com os anjos, com os seres de hierarquia, e começa, então, a refletir no plano físico todo aquele conhecimento que está no bojo desse universo transcendental infinito. Né? Então, isso é muito importante. Não se pode atingir esse conhecimento, como nós falamos, né? Dado justamente, o conhecimento superior, não se pode atingir esse conhecimento senão quando o homem, seguindo um processo evolutivo, um processo natural de transformação interna, atinge a própria natureza do eu, que nesse estado não fica mais subordinado às animais emoções, sem controle do pensamento. Então, veja bem, quando o homem se livra do próprio eu, esse é o processo da iniciação. É isso? Eu não me canso de repetir, e isso vale sempre repetir, né? O que o nosso grande mestre, o nosso mestre Jesus, o Cristo, né? O mestre Cósmico, nos afirmou, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É isso? O que é conhecer a verdade? Isso a religião não entra as religiões não entram nesse assunto, né? Conhecer a verdade é conhecer a si mesmo, porque a verdade está dentro de nós. A verdade está dentro de nós. Então, por isso que o processo de iniciação é autoconhecimento, conhecimento da verdade. Então, aqui diz assim, que nesse estado, então, o pensamento não fica mais subordinado às emoções animais, sem o controle de pensamento. É isso? E não fica subordinado também à personalidade. Então, por isso que nessa frase do nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala,
Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade nós já sabemos o que é. Nós mesmos. Nós temos a verdade dentro de nós. Por quê? Nós somos deuses, nós temos Deus dentro de nós, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Desde a Gênesis está escrito lá, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Agora, é necessário que nós nos libertemos. Então, essa liberdade que Jesus fala, quando ele diz que a verdade nos libertará do quê? Essa é a grande pergunta. A verdade já sabemos, conhecemos através do conhecimento de nós mesmos, o autoconhecimento. E vamos nos libertar de quê? Vamos nos libertar de nós mesmos, das limitações do nosso ego. É isso? Das limitações do ego. Né? Então, a pessoa, eu, Walter, eu digo assim, eu sou o Walter, eu faço as minhas coisas, moro numa determinada rua, faço isso, faço aquilo. Enquanto eu estiver convencido que eu sou somente isso, eu não consigo fazer o meu processo espiritual. Não consigo. Não consigo entrar no conhecimento superior. Enquanto eu imaginar que eu sou somente o Walter. Na verdade, o Walter, ou o João, a Maria, o Pedro, qualquer ser humano, na verdade é Maia. É isso? É uma ilusão nos sentidos. Mas uma ilusão que é passageira, porque nós não somos verdadeiramente seres humanos, estamos passando pela experiência humana. E passando pela experiência humana, nós temos que nos libertar dessa prisão da personalidade para atingir o conhecimento fundamental. Então, esse processo gradual, através do qual temos que passar, é constituído por várias etapas de iniciação. Então, são várias etapas, não se passe de maneira rápida, não. Né? Inclusive, no processo da eubiose, não é isso? O processo de iniciação que o nosso mestre deixou fundamentado na eubiose são etapas seguindo etapas, todas ligadas dentro de uma constituição ligada ao processo da cosmogênese e da antropogênese. Não é simplesmente uma criação do mestre, professor Henrique de Souza. Ele não inventou nada, ele apenas projetou na Terra aquilo que faz parte do conhecimento transcendental cósmico. Então, essas etapas todas em que o discípulo passa na eubiose são determinadas pelo nosso mestre, baseado em conhecimento da filosofia transcendental cósmica. E devo dizer que essas etapas estão todas muito bem estudadas nos diversos sistemas de ordem prática, no sistema do yoga, que nos leva à realização dessa verdade suprema. Então, esse conhecimento, as etapas, estão perfeitamente delineadas há milênios. Para não dizer milhões de anos, porque todo esse conhecimento que nós temos não é originário daqui desse momento, vem da Índia, do Egito, e quando a gente fala de Índia e Egito, nós falamos que esse conhecimento que eles receberam veio de Atlântida e veio da Lemúria, né, a terceira e quarta raça mãe, né, as terceiras e quartas raças mãe, e isso aí foi trazido pelos grandes mestres, né, para a face da Terra, através das suas incursões no plano físico denso. Né? Só através da prática e com um desenvolvimento particular interior, veja bem, só através da prática e com um desenvolvimento particular interior de natureza espiritual, conseguimos atingir uma certa etapa que permite, pela libertação dos veículos dos viames inferiores, contemplar a face a realidade eterna, a que chamamos Purushottama, isso é, Purusha superior, Brahma, Deus, no sentido mais elevado. Brahma ou Deus, no sentido mais elevado. Então, é necessário, então, essa liberdade. Então, essas fases que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, deixou determinado para o processo iniciático, vai nos libertando. A gente vai superando todos esses liames e vamos alcançando a possibilidade de ter uma ligação direta com a filosofia transcendental cósmica. Né? Porque, na verdade, nós não criamos nada, nós sempre falamos disso. O ser humano não cria nada, ele é apenas veículo. É isso, ele serve de veículo. E ele tem que ser veículo cada vez melhor através da sua evolução. Aliás, não só os seres humanos, os grandes mestres são veículos. Né? São veículos. O próprio Jesus, o Cristo, foi um veículo. Né? O Jesus, o Cristo, ele afirmava, eu e meu Pai somos um. Olha só que importante, né? Ele falava,
Então, ele dizia, não sou eu que faço as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Quer dizer, não tem, não é possível ser mais claro do que isso. Jesus falava claramente a verdade, ele falava claramente, né? Ele dizia, eu e meu Pai somos um, e não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Então, ele se declarava que era um veículo do Pai, né? da consciência superior, do eterno. É isso? Então, isso é muito, e nós podemos nos transformar também em consciências superiores, né? E cada vez mais termos veículos da sabedoria universal, e essa é a função da iniciação. Tanto que o nosso mestre afirma, né, que a nossa missão, o nosso dever é servir, né, de servir a obra do eterno na face da terra. Olha só que importante. Né? Sermos veículos da obra do eterno na face da terra. Isso é muito importante. Né? Então, o conhecimento, quando percebido dessa forma, é dado como revelado à consciência individual por uma inspiração na sua própria essência divina. Olha só. Daí dizer-se que é um conhecimento de ordem metafísico. Conhecimento de ordem metafísico. Vamos entender o metafísico? Metafísico, lá do grego, né? Tem uma origem grega. Então, meta quer dizer além de, e físico, além do conhecimento físico. Essa é a metafísica. Então, existe a física, que, de maneira geral, se refere ao conhecimento científico, e a metafísica, aquilo que está além do conhecimento físico. Eu já falei isso, que isso se origina do ambiente de trabalho de Aristóteles. Né? Ele tinha uma mesa de trabalho, né? Tinha os papéis, os papiros em cima da sua mesa. Então, os historiadores dizem, né, através de vários manuscritos, várias informações históricas, que ele tinha a mesa de trabalho, e além da mesa dele existia uma outra mesa. E ele chamava aquela mesa, cheia de papiros, papéis, etc. Então, ele dizia que aquela mesa continha, então, ensinamentos da metafísica, quer dizer, conhecimentos além da física. Aí vem a palavra metafísica. Ela não pode ser transmitida, ele não pode ser transmitido, esse conhecimento, tal como é percebido. Veja bem, porque nesse mundo, ou nesse estado de consciência mais elevado, não existe imagem de qualquer forma, de qualquer espécie. É o entendimento direto. O entendimento direto. É um processo supermental, se assim nos permite essa expressão. Dispensa qualquer comparação, qualquer testemunho e qualquer apoio de outra autoridade externa. Para ele, a realidade perfeita, imutável e eterna. É por esse motivo que o nosso mestre nos dá um grande ensinamento a respeito de se atingir o seu conhecimento. O nosso mestre diz que, diante de uma informação, diante de uma revelação qualquer, seja ela dada por Cristo, por ele, por Siddhartha Gautama, por Krishna, nós não devemos aceitar a informação só porque foi dada por um mestre. Ele diz, não é assim. Nós devemos ler aquela informação, meditar, analisar e tirar as próprias conclusões. Isso é autotransformação interna. Então, é claro que no momento que eu tiro as minhas próprias conclusões, eu estou introduzindo, estou despertando dentro de mim o Deus interno que existe em mim. Então, ou seja, eu estou desenvolvendo cada vez mais o meu livre-arbítrio. Olha só, duas coisas eu desenvolvo através do autoconhecimento. O livre-arbítrio pleno e o livre pensamento. O livre pensamento. Muitos na sociedade, a gente ouve assim, muita gente dizer assim, eu sou um livre pensador. A gente pode dizer, mas será que é mesmo? Quando ele diz que é um livre pensador? Agora, o livre pensador, aliás, nós vamos fazer uma outra live proximamente para analisar a questão do livre, o que é ser livre pensador. Nós não abordamos isso, vamos abordar uma live futura. O que é ser livre pensador? Então, o livre pensador não é somente ser livre das ideias externas a ele, não. Ele tem que ser livre das ideias internas também, das suas limitações, dos seus traumas, dos seus preconceitos e assim por diante. Aí, então, surge o livre pensador, que é justamente... E para ser um livre pensador é necessário o autoconhecimento. E esse autoconhecimento atinge o máximo
no nosso processo, na nossa fase de evolução, quando o ser humano atinge o estado de adeptado. Então, ele atinge o máximo de entendimento. Eu passo a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento, nosso querido irmão Carlos Nascimento, para ele poder fazer os seus comentários e agradecemos muito a participação. Então, professor, a gente está sempre preso à polaridade, né? E eu acho que esse despertar, né, do eu interno é quando essa liberdade é quando a gente se neutraliza, né, de todos os extremos, né? Inclusive, no nosso processo evolutivo, a gente tem a influência da lei que evolui e da lei involutiva também, né? A lei involutiva é aquela que vai trabalhar as nossas diferenças, né? Os nossos extremos, para a gente poder realmente ter um sentido de evoluir. Não é isso, professor Walter? Exatamente. Exatamente. O nosso mestre, o nosso querido professor Henrique José de Souza, inclusive, ele dá uma informação muito importante no processo da iniciação. Ele nos afirma, nos ensinou e nos ensina, porque ele não está morto, está vivo, na mansão dos bem-aventurados, onde ele está lá como mestre, né? Então, ele nos ensina que o processo da iniciação tem uma fase inicial que é simbólica. Simbólica. Veja que interessante. O processo de iniciação inicialmente é simbólico. Porque, como nós falamos, né? Não é possível utilizar elementos humanos para expressar as verdades universais. Não é possível. Não é verdade? Não é possível. A mesma coisa como, veja bem, uma coisa muito simples. Não é possível um aluno do curso fundamental, que sabe apenas a tabuada e fazer algumas contas, exprimir algo que ele imagine ser um cálculo diferencial, e etc., um cálculo de matemática superior. É impossível ele fazer isso, porque ele somente tem aquela base do ensino fundamental. Assim também é a iniciação. É isso. Nós não conseguimos exprimir na nossa expressão, na nossa fase humana, aquilo que é expresso no mundo superior cósmico, no infinito. Né? Então, o nosso mestre diz que existe um recurso que é utilizado pelos grandes mestres, que é justamente o símbolo. Isso. Então, os nossos mestres nos dão, de forma simbólica, o sentido que existe do conhecimento superior. Mas é claro que isso aí é provisório. O nosso mestre diz, então, que a iniciação, no início, é simbólica. Mas depois, com o tempo, ela torna-se real. Por quê? Qual é a diferença? Por que ela passa de iniciação simbólica para real? Porque quando ela passa para o significado real, o indivíduo, através do autoconhecimento, consegue reproduzir dentro dele mesmo toda a expressão cósmica do jeito que ela é. Ou, talvez, não do jeito que ela é, mas muito próxima do jeito que é. Né? Então, inicialmente, tudo é dado de forma simbólica, através de simbolismo. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo usava as parábolas, né? Porque existiam conhecimentos tão profundos, superiores. Então, o que é parábola? Para ensinar criancinhas. É isso? Como é que a gente ensina uma criancinha? Através de historinhas. É isso? A gente conta historinhas, fábulas. As fábulas também contam segredos metafísicos extraordinários, superiores, através de contos de fadas. E as parábolas também têm sentido. Agora, é claro que uma pessoa que lê uma parábola de Jesus Cristo, ela pode atingir um conhecimento profundo, se ela enxergar por trás da parábola aquilo que existe de fundamental, cosmicamente falando. Então, isso é muito importante. Aliás, é tudo assim. E nós podemos dizer também que isso é muito importante para o processo iniciado, nós vivemos um mundo maiábico. O que é Maia? Maia, no Oriente, na Índia, significa ilusão. Nós vivemos num mundo ilusório. Então, quem imaginar que esse mundo é a mais perfeita, tem a mais perfeita concretude, isso tudo é assim do jeito que é o universo, está realmente muito fora da realidade. O que nós vemos é justamente Maia, ilusão. Não somente no nosso plano, mas em alguns planos superiores também. Não é verdade? Então, é tudo maiável. E a tendência do ser humano, e de todo, não do ser humano, todos os seres que estão evoluindo, é libertar-se dessa maia.
de atingir o conhecimento superior, cósmico, do eterno, na sua real essência, sem os entraves da Maia, do símbolo. Por isso que o nosso mestre diz que o conhecimento transcendental, iniciático, é dado inicialmente por um processo simbólico. Depois ele passa por um procedimento real. Né? Então, é de suma importância conceituarmos isto tudo, para que, em prováveis discussões e debates que possamos ter em nossa vida, não tenhamos a infantilidade de querer provar verdades de ordem transcendente, apoiando-nos em dados experimentais, individuais e sensíveis. Não é possível. Não é possível querer provar verdades universais através de elementos humanos. Não é possível. Não é possível. Por exemplo, eu posso dar um exemplo já imediatamente. Eu falo isso para os alunos para quem eu dou aula. Eu posso afirmar para você que eu sei o que é Deus? Se eu falar para você o que é Deus, eu estou mentindo. É uma mentira. Se eu falar para você, eu sei o que é Deus, eu estou mentindo. Por quê? Porque eu não sei o que é Deus. Agora, então as pessoas falam assim, mas Walter, você fala em Deus, então você fala de uma coisa que você não entende? Aí, este é o problema, essa é a questão. Essa é a questão. Agora, veja bem, olha só importante no processo da iniciação. Eu não entendo o que é Deus, porque me escapa o conhecimento humano. Está muito além do meu conhecimento, saber o que é Deus. Mas eu entendo e percebo a sua manifestação. Olha que importante. Então, eu vejo a manifestação. Isso o nosso professor ensina, as leis de Deus, né? A lei da evolução, a lei dos ciclos, a lei do karma, a lei tudo, todas as leis. Né? Então, através do entendimento das leis universais, por decorrência, eu posso entender, não entender Deus, mas entender a fonte. Entender a fonte, de onde vem. Ora, o nosso mestre sempre afirma, a lei universal é justa e perfeita. É justa e perfeita. Nada escapa das mãos da lei. É isso? Então, eu começo a entender, através das leis justas e perfeitas, a natureza extraordinária de Deus. Eu não entendo Deus, mas eu começo a ver a sua manifestação e isso me impressiona. É isso? É claro que, então, eu chego à seguinte conclusão. Nada acontece por acaso, o nosso mestre nos diz. Nada acontece no universo por acaso. Veja bem, por decorrência das leis universais, que são justas e perfeitas, se eu entendesse, se eu admitir que existem coisas que acontecem por acaso, que acontecem coisas que Deus não permite, então eu estou negando Deus. Não é verdade? Então, fato fundamental: tudo que acontece é com permissão da lei divina, ou de Deus. Porque não há nada, porque se existisse alguma coisa que acontecesse que Deus não permitisse, então eu estaria negando o próprio Deus. Então, veja bem, o entendimento da divindade é muito importante através desse raciocínio, né, dessa lógica humana, né? Então, através da analogia, quer dizer, através do processo analógico, eu posso entender, então, a supremacia de Deus, a grandeza da divindade através dessa projeção que ele faz através das leis cósmicas. Isso é muito importante, né? Então, as revelações são aprendidas pelo próprio eu, num estado particular universal que percebe a própria verdade. Olha só. Então, veja bem, as revelações são aprendidas pelo próprio eu, num estado particular universal de quem percebe a própria verdade. Tudo bem? Isso é muito importante. Então, não é ninguém que vai dizer a verdade para mim. Isso não é possível, alguém me ensinar o que é a verdade. Ninguém, nenhum mestre pode me ensinar o que é a verdade. Porque isso é rompimento da própria natureza, a minha natureza. É isso? É por isso que no Evangelho nós temos escrito lá: Jesus estava amarrado a caminho da sua flagelação e Pôncio Pilatos chegou para ele e perguntou: afinal, o que é a verdade? O que está no Evangelho? Jesus ficou calado, não falou nada. Pilatos perguntou: o que é a verdade? No Evangelho diz que Jesus ficou calado. Agora,
uma interpretação minha. Agora é a minha interpretação. Eu não li no Evangelho, eu não li em lugar nenhum. Só a minha interpretação. Eu sempre fui muito curioso para saber por que Jesus ficou calado. Por quê? Porque ele não poderia falar a verdade justamente para o Pilatos. Por que ele não podia falar a verdade? Porque o Pilatos tinha que descobrir a verdade dentro dele mesmo. Não é verdade? Então, como se Jesus dissesse para ele, intuitivamente, é claro que com certeza Jesus jogou isso na mente dele. E Pilatos, nesse processo de reencarnação, ele levou isso para ele como um processo evolutivo dele. Então, eu acredito que mentalmente Jesus deve ter dito assim para Pilatos: você quer saber a verdade? Vá atrás dela. Mergulhe dentro de si mesmo e procure a verdade dentro de si. Não é verdade? Então, isso é fundamental. Isso nos explica também por que Siddhartha Gautama nunca falou em Deus. Eu vou dar mais uma informação muito interessante. Quando os jesuítas começaram sua expansão em direção do Ocidente, do Oriente, eles encontraram os budistas. Isso faz parte da história. Encontraram os budistas. E os cristãos, né, os sacerdotes cristãos, aqueles que seguiam, né, monges, etc., diziam que os budistas eram ateus. Eles falavam, os budistas são ateus. Por quê? Porque não acreditavam em Deus, não falavam em Deus. Não falavam em Deus. E o budismo não fala em Deus. Então, tem na história de Buda que um dia um discípulo chegou para o mestre Siddhartha Gautama e perguntou: mestre, por que o senhor não fala de Deus? Então, Buda respondeu simplesmente: eu não posso falar. Veja o que Buda respondeu. Ele respondeu o seguinte: eu não posso falar de Deus porque eu não posso falar daquilo que eu não entendo. Pronto, ponto final. Eu não posso falar daquilo que eu não entendo. Então, ele sabia exatamente que ele não podia ficar jogando coisas no mundo, né? Ideias falsas a respeito de Deus, em termos de dogmas, etc., sem a devida percepção superior. Então, o budismo não trata de Deus, trata de autoconhecimento, de transformação interna. Na verdade, o budismo é um grande tratado de psicologia transcendental. Essa é a definição que nós podemos dizer. O budismo é um grande tratado de psicologia transcendental, porque não é a psicologia humana. A psicologia humana trata do psicomental. Ela se refere a dois estados, psicomental, a mente e a emoção. Essa é a psicologia. Outra trata da personalidade. A psicologia trata da personalidade. Então, isso aí é muito importante. É claro que, o processo budista, ele trata do conhecimento superior, não é isso? Mas não é uma psicologia transcendental. Transcendental. Né? Então, isso é muito importante. Né? Sempre que os grandes iluminados se referem a essa experiência suprema, viu? Eles dão-na como pertencente a um plano extra-humano, onde não há imagem de ordem mental, onde, porém, vive a verdade, pois este é tradicionalmente o termo usado. Então, essa questão. Né? Então, os seres humanos, ou esses seres superiores, né, se refere a essa experiência suprema como super-humana. É isso? E, claro, que pertence a um nível extra-humano. E isso acontece no nosso processo evolutivo. É isso? O processo, aliás, o budismo trata exatamente todos esses passos da evolução, né? Passos evolutivos, alcançando consciência cada vez mais superior, e dá exatamente esses passos de transformação interna, não é isso? E o nosso mestre nos fala a esse respeito, né? Em linguagem mais assim ocidental, né? De que o nosso futuro é nos tornarmos adeptos. O futuro da humanidade é tornar-se uma raça de adeptos. Agora, o que é um adepto? Um adepto já não é mais um ser humano, é um ser super-humano. É um ser super-humano. Ele já não está mais vinculado às questões humanas. Aliás, liberta-se do karma, da roda de Sansara, ele não está mais preso às injunções do mundo de ação e reação do karma, do plano humano. Isso. Ele liberta-se do karma, o adepto, e passa a seguir uma lei superior, que é a lei do Dharma.
do Dharma. Então, é evidente, veja bem, nós estamos caminhando para nos tornarmos seres super-humanos. Vai chegar um momento que a humanidade, inevitavelmente, porque a evolução é irreversível, inevitavelmente, a humanidade vai chegar a um ponto em que ela vai tornar-se super-humana. É claro que nesse processo evolutivo existem idas e descidas. É isso. Eu não estou dizendo que toda a humanidade vai atingir esse plano universal de autoconhecimento superior de uma maneira conjunta, global. Não. Uma parte da humanidade vai conseguir, uma elite, inicialmente. Outra parte não conseguirá de início, mas vai repetir. É como na escola, repete de ano. Começa novamente em planos inferiores, depois vão subindo, reaprendendo, reinsetando o caminho, o aprendizado, mas inevitavelmente todos atingirão este processo evolutivo ao qual o nosso mestre se refere, por sermos numa consciência superior. E pelo conhecimento transcendental superior, então, nós vemos que, olha só que importante, né? Helena Petrovna Blavatsky nos diz o seguinte, que quando ela diz universo, quando ela fala universo, ela se refere ao nosso sistema solar apenas. Vejam bem. Quando ela fala o nosso universo, ela se diz ao nosso sistema solar atual. Porque já existiram vários sistemas solares anteriores, diferentes do nosso, e vão existir outros sistemas solares posteriormente. O nosso atual, que são justamente o Terra, né, com 9 planetas. Agora 8 planetas, porque Plutão foi destronado. Né? Tiraram o título de planeta de Plutão, virou asteroide. Né? Mas na astrologia, não. Na astrologia, Plutão continua sendo um planeta, né? E muito importante. Então, veja bem o seguinte. Então, HPP diz que o nosso universo é o nosso sistema solar. E veja bem a situação do adepto. Quando uma consciência atinge a fase do adeptado, então ela se liberta de todas essas injunções terrenas. Ela atinge, vamos dizer, o segundo trono. Atinge o Akasha. E pode caminhar para além do Akasha. Isso significa que o adepto pode ter conhecimento de tudo aquilo que está gravado no Akasha de maneira imediata. Então, para ele, deixa de existir o tempo, o espaço, que na verdade não existe. O tempo e espaço não existe. É uma ficção, é maia. Tempo e espaço é maia, ilusão dos sentidos. Né? Tá bem, ó, maia. Né? Então, ele se liberta de toda essa ilusão que o envolve e passa, então, a ter uma visão superior, transcendental. E, além disso, que nos diz os livros, os ensinamentos de iniciação, o adepto pode viajar por todo o sistema solar. Veja só que interessante. Ele pode viajar com a sua consciência por todo o sistema solar e obter conhecimentos diretamente na fonte. Veja só que coisa impressionante é isso, né? A magnitude que atinge um ser humano quando chega no ponto de evolução de um adepto. Né? Isso é uma coisa muito importante. O nosso irmão Carlos Nascimento, se quiser fazer mais uma observação, por favor, será uma honra. Então, professor, tem vários comentários, inclusive à medida que o senhor vai falando, à medida que o senhor vai avançando, a gente vai percebendo, né, refletindo no autoconhecimento do pessoal que está ouvindo. Isso é muito gratificante. Eu queria, inclusive, agradecer a todo mundo que está postando as suas reflexões. E o importante, professor, é isso mesmo, não é? Eu acho que quando o homem se conhecer, se identificar com o seu eu divino, aí que ele vai começar a compreender melhor Deus, né? E aí que ele vai começar também a agir pela intuição, né? E não simplesmente pela razão. E é Exatamente. isso, né, Isso aí mestre tem os Walter? reflexos também. Veja bem, isso aí dá reflexos não só. Nós falamos, né, aqui já abordamos inicialmente abordamos esse ponto, né, que o conhecimento transcendental superior cósmico não pode ser entendido pelos mecanismos humanos da ciência física, da matemática, da instrumentação que nós temos. É impossível, não há possibilidade disso.
Isso. Então, só pode ser entendida através de uma percepção superior, começando pelo desenvolvimento mental superior, abstrato, a intuição e a Atman. É isso? A tal ponto que o indivíduo, tornando-se um adepto, ele tem uma penetração profunda em todo esse conhecimento na sua origem, né? Mas isso aí, mas é claro que esse processo de transformação interna também nos dará transformações na ciência, porque a ciência, não vamos negar o valor da ciência, né? A ciência está aí, ela produz descobertas fantásticas, produz evolução tecnológica, é muito importante, e assim, nós sabemos da importância da ciência, né? Mas ela tem uma limitação. A limitação não é a ciência em si, é a própria limitação da consciência humana, da consciência humana. Não é a ciência que é limitada, é a consciência humana que é limitada dentro de um panorama acadêmico. Então, nós podemos dizer o seguinte, que no processo de autoconhecimento, de iluminação, de processo de iniciação, os cientistas da ciência acadêmica, através desse processo, eles poderão atingir conhecimentos transcendentais muito importantes. Porque vai chegar um momento que a ciência não vai conseguir transgredir de certos parâmetros, de certos limites. Tem um limite que não dá mais para adiante. É isso? A ciência, muitos que trabalham no campo da ciência imaginam que a ciência vai desenvolver os mecanismos, a informática, a instrumentação e a matemática, e esse desenvolvimento de toda essa instrumentação é infinito, é eterno e vai propiciar descobertas fantásticas. Não é verdade. Esse conhecimento é maiávico, tem um limite. Tem um limite que não há possibilidade de se atingir. Né? Então, isso aí tem um limite específico para esse movimento. Então, é necessário que o cientista, já no terceiro milênio, os cientistas vão ter que chegar à conclusão que eles vão ter que, além de tentar conquistar o espaço externo, hoje tenta-se conquistar o espaço externo, né? Fazer viagens para outros planetas, etc. O mais importante, fundamental, é conquistar o espaço interno, de autoconhecimento. E sem isso, a ciência vai chegar a um limite que, se isso não for feito, a ciência vai ter um limite. Vai chegar a um ponto que não vai evoluir mais. Não vai conseguir transpor. Necessariamente, o cientista tem que se transformar internamente para atingir esses conhecimentos. É que nem Einstein. Einstein, ele fez... Qual é o grande mecanismo que levou Einstein a toda essa concepção de universo totalmente diferente daquilo que a física newtoniana afirmava, né? Nós sabemos, né? A física de Newton é uma coisa, a física de Einstein é outra, a física quântica é outra ainda, não é verdade? Nós temos, então, 3 estágios: a física quântica, a física newtoniana, depois nós temos a física einsteiniana, e agora nós temos a física quântica, que está muito além ainda de Einstein e de Newton, né? Mas é claro que esse processo de transformação se dá através de um processo interno de transformação. E hoje nós podemos perceber nitidamente que a física quântica começa a falar sobre inicialmente, temas que têm uma certa conotação iniciática, né? Então, veja bem, eles falam já teoria das cordas, né? Então, eles não falam mais em átomos como uma coisa muito superior, são cordas que vibram e produzem todas as manifestações universais. 10 cordas, a teoria das cordas. É como se fosse a lira de Orfeu. Isso aí entendemos já. Então, vamos na mitologia grega e vemos Orfeu tocando a sua lira de 7 cordas, né? Na verdade, podia dizer 10 cordas, né? Então, a teoria das cordas. Então, uma coisa... E a gente se a gente circular pela internet, eu circulo muito pela internet, vendo palestras de físicos e etc., da física quântica, para perceber qual é a conotação deles, né? E muitos físicos, ou talvez a maioria, quando se referem à física quântica, eles dizem o seguinte: eles são unânimes em dizer a física quântica é uma loucura. É uma loucura. Por quê? Porque não dá para entender pelos métodos humanos.
Não dá para os métodos oficiais, acadêmicos, não dá. Porque, primeiro, física quântica, o tempo e o espaço não existem. O tempo e o espaço não existem. Mas isso é visto pelos conhecimentos transcendentais há milhões de anos. O tempo e espaço é maia. Tempo e espaço é maia. Isso que nós imaginamos, passado, presente, futuro, é maia. Isso não existe. Isso. Aliás, a gente vai no budismo, como é que o budismo se refere ao tempo? Ele diz aqui e agora. Aqui e agora. Então, não existe tempo nem espaço. É isso? Não existe tempo nem espaço. E isso a tradição transcendental, né, cósmica, afirma isso. Através, os antigos já falavam nesse sentido no mundo superior. Né? Platão, por exemplo, ele sempre afirmava a existência de um conhecimento superior e um conhecimento humano. Né? Um conhecimento sensível e um conhecimento inteligível, que ele, evidentemente, só podia falar de inteligível, mas um conhecimento transcendental. Né? Um conhecimento transcendental e um conhecimento humano tangível. Né? Então, isso é muito importante, a verificação dessa singularidade importante em que nós nos colocamos. Né? Inclusive, agora, nós podemos até citar a questão do buraco negro. Né? O buraco negro, né? É uma coisa fantástica também, né? Entendermos isso. Né? A questão da densidade. Né? Einstein diz que um corpo, quando não pode exceder a velocidade da luz, no nosso sistema evolutivo, nosso sistema, nosso universo, nosso sistema solar. Todo sistema fechado. Né? Aliás, todo sistema fechado, um corpo não pode superar a velocidade da luz, que é próxima a 300 mil quilômetros por segundo no vácuo. Então, ele diz, à medida que um corpo vai acelerando a sua velocidade, ele vai aumentando a sua densidade. Ele vai se tornando um corpo cada vez mais denso. Quando ele atinge a densidade infinita, veja só que interessante, hein? Se for possível atingir a densidade infinita, então ele vira energia. Aquele corpo vira energia. Então, Einstein nos diz, ele nos dá essa perfeita noção do intercâmbio de matéria e energia. Então, matéria pode virar energia, energia pode virar matéria. Já conseguimos transformar matéria em energia. Né? Infelizmente, em muitas formas nós usamos para o bem, mas em outras formas usamos para o mal. As bombas atômicas, etc., de maneira maléfica. Né? Mas os físicos afirmam também. Eu não posso afirmar porque eu não sou físico, eu não entendo desse assunto. Mas, lendo os físicos, especialistas, eles afirmam que já se conseguiu transformar matéria, energia em matéria. Não na física, na macrofísica, na microfísica. Na microfísica já foi possível transformar energia em matéria, em pequeníssimas quantidades. Então já está provado a teoria da relatividade com relação ao espaço, a energia e matéria também está profundamente marcada. Né? E é claro que isso também, para Einstein também, o tempo é relativo, né? Porque, além de que um objeto caminhando cada vez mais com a velocidade da luz, ele vai se tornando mais denso, ele afirma que o tempo passa mais lentamente. Olha só, Einstein quebrando também a questão do tempo. Ele afirma isso. Ele tem a hipótese dos irmãos gêmeos. Né? Suponhamos que um irmão gêmeo fica na Terra e o outro irmão gêmeo embarca numa nave que não precisa nem chegar na velocidade da luz. Uma velocidade, suponhamos, 1/3 da velocidade da luz, ele vai e volta. Quando ele volta, ele está mais novo do que o irmão que está na Terra. O irmão na Terra envelheceu e, para ele envelheceu menos. Envelheceu menos. Então, isso aí já demonstra que, quando o indivíduo vai se aproximando da velocidade da luz, o tempo passa mais lentamente para ele. Organicamente, biologicamente. Eu devo dizer, também já li, pesquisei, isso já foi provado fisicamente nos satélites artificiais. Não é isso? O satélite artificial ele tem, quando ele gira com velocidade de 20 mil quilômetros por segundo, 30 mil, né, por hora, ou seja, né? Mas já verificaram que, através de relógios, né, atômicos, um colocado no satélite e outro colocado aqui na Terra, que o tempo passa diferentemente. Aliás, olha que interessante, esse cálculo deve ser
levado em conta também nesse sistema que nós temos de comunicação com satélites. Esse sistema que qualquer pessoa tem aí, né, como é que se chama? GPS, né? Que a pessoa escolhe a rua que quer, ou então esses táxis, né? Movidos por esses sistemas. E esses sistemas também, eles levam em conta essa diferença de tempo também. O tempo que é percorrido, que está em ação no satélite artificial, que manda as informações, e o tempo da Terra. Então, isso é fisicamente demonstrado. Einstein está praticamente, a teoria einsteiniana está praticamente demonstrada. Então, a gente vê a imensidão que isso tem para o nosso futuro, para o futuro da humanidade. Não só fisicamente, mas também cientificamente. Não, quero dizer novamente, não somente espiritualmente, mas cientificamente. Isso é muito importante, esta visão. Nesse estado cósmico, para se enclausurar na natureza, ainda que refinada do seu próprio eu, o conhecimento se apresenta ao vidente sob formas definidas que nós chamamos de símbolos. Então, inicialmente, nós entendemos essas verdades cósmicas através de símbolos. Aliás, a própria HPB, isso na Doutrina Secreta, no livro número 1, na primeira Doutrina Secreta, volume 1, já no início ela começa descrevendo assim. Podem pegar, no início do primeiro capítulo, a HPB diz o seguinte, olha só, a HPB escreveu, Helena Petrov Blavatsky, ela escreveu assim, estou diante de umas folhas de palmeira muito antigas. Ela está vendo folha de palmeiras. E nessas folhas de palmeira estão desenhados símbolos. Então, nesses símbolos, ela viu um círculo com um diâmetro, um círculo com uma cruz inserida, os três planos, os três logos, o primeiro, o segundo e terceiro logos. Na verdade, ela mesma determinou. É claro que ela, como serviu de veículo, né, ela era levada para os mundos internos, é isso? E também os mestres projetavam na mente dela esses processos cósmicos definidos. É claro que ela era uma mestra, mas estava subjugada ao plano físico denso. Temos que admitir isso, né? Todo mestre, quando encara no corpo físico, é como se estivesse numa prisão, ele fica enclausurado nas limitações físicas densas. Então, ele também está submetido a esse processo todo de limitação desses conhecimentos. Isso é muito importante. Então, mas essa visão que a HPB teve no início, que ela demonstra no livro 1 da Doutrina Secreta, os símbolos que norteiam toda a formulação cósmica do primeiro, segundo e terceiro trono e que dá origem ao símbolo da astrologia. Toda a simbologia astrológica depende bem desses símbolos que estão ali determinados pela HPB no volume 1 da sua doutrina secreta. Né? Então, esses conhecimentos nos vêm para nossos conhecimentos sob a forma de símbolos. Agora, já no mundo do nome e da forma, todas as percepções de ordem internas se hão de revestir necessariamente de imagens mentais, por mais elevadas que sejam. Então, a gente tenta, está vendo nosso processo, evidentemente, envolver esses símbolos com imagens mentais. Imagens mentais. Né? É por isso que o nosso mestre afirma. É isso? Ele fala sobre a letra que mata e o espírito que vivifica. Quando a pessoa lê uma revelação, uma verdade, ela lê uma linha escrita na sua língua, né? Português, inglês, o que seja. Mas ela não pode ficar presa o que está escrito na linha. Ela tem que ler o que está por trás. Ou seja, ela tem que entrar dentro de si mesmo e decodificar. Decodificar aquilo que está escrito no seu conhecimento interno. Quando eu falo decodificar, eu estou usando um termo técnico, né? Mas o nosso mestre informa que é tirar véus, desvelar. Desvelar, tirar os véus, entender a verdade como ela é, mas através do autoconhecimento. Né? O conhecimento assume essa forma espontaneamente na consciência do vidente. É isso? Então, aquele que assumiu um processo de clarividência, cada vez mais ele tem um processo de evidência cada vez mais evidente desse processo. É claro, de acordo com o seu estado de evolução, o seu conhecimento interno. Né?
O conhecimento, os símbolos, nada mais são do que um véu lançado sobre a realidade de ordem metafísica. Pronto. Então, são véus lançados sobre a realidade, é isso? E nos dão a possibilidade de a gente ter esses símbolos e trabalhar nesses símbolos. Porque senão não seria possível. É isso? Se um mestre tentar ensinar para um discípulo exatamente numa linguagem superior, o discípulo não vai entender. Que nem o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza. Ele nos deu ensinamentos profundos. Mas é claro que ele nos ensinou somente aquilo que nós podemos entender. Então, ele fala de acordo com a tônica do ciclo. Isso todo mestre faz. Todo mestre ensina de acordo com a tônica do ciclo. Eu posso dar um exemplo, que ninguém cita esse exemplo, mas eu vou dar um exemplo muito importante. Jesus o Cristo. Ele falava à maneira do Velho Testamento. Não é verdade? Ele falava. Ele falava de acordo com o Velho Testamento. Moisés, os profetas, etc, etc. Mas ele, não porque ele estivesse vinculado àquilo, porque era necessário ele falar daquela maneira. É claro que ele sabia sobre chakra, sabia sobre pranayama, ele sabia sobre yoga, ele sabia disso tudo, ele esteve no Oriente, viajou, ele sabia, mas ele não poderia ensinar para os hebreus, veja bem, ele não poderia ensinar para os hebreus sobre chakras, porque ia dar uma confusão tremenda. Na verdade, ele não poderia ensinar para os hebreus numa linguagem da Índia ou do Tibete, o que seja. Então, ele tinha que se referir a uma linguagem do Velho Testamento. É isso? Por isso que o nosso mestre afirma que, quando um mestre ensina, ele ensina de acordo com a tônica do ciclo. Ele fala exatamente na linguagem que é permitida para o ciclo pertinente. Né? E tanto que no próprio Evangelho, na própria Bíblia, a Bíblia é simbólica. A Bíblia é totalmente simbólica. Existem conhecimentos profundos, mas de natureza é simbólica. Né? E a própria HPB nos diz, nos falou, eu não estou inventando, estou repetindo aquilo que ela falou sobre a Bíblia, sobre Deus, o Deus bíblico. Eu falei para vocês, eu não entendo o que é Deus, porque o meu Deus interno está obstruído, está aqui enclausurado dentro de mim. Ele precisa se desenvolver. Então, eu não posso ter um entendimento de Deus se eu não tiver um perfeito desenvolvimento, enquanto eu não tiver um perfeito desenvolvimento da minha consciência interna. Né? Mas, veja bem, HPB, uma vez, escreveu o seguinte, numa das suas obras: o Deus bíblico é uma total impossibilidade lógica. Olha só que impressionante. O Deus bíblico é uma total impossibilidade lógica. E nós podemos imaginar isso, né? Agora, eu vou dizer, estava errado? A gente pode pensar, então, quem escreveu, Moisés estava errado, os profetas estavam errados. Não, não estavam errados. Eles escreviam de acordo com a necessidade da época. A polaridade. Não é bem mal, nem bem nem mal, é o necessário. Então, nós vemos no Deus bíblico. Por que a HPB diz que é uma impossibilidade lógica? Porque o Deus bíblico ele tem rancor, ele tem ódio, ele se vinga, todo mundo tem medo dele, né? Temor a Deus, né? Todo mundo tem que ter temor a Deus. Até hoje a religião, as religiões falam, né? Que nós temos que temer a Deus. Isso é uma coisa infantil, isso chega a ser infantil, temer a Deus. Por que temer a Deus? É o nosso pai. Então é a mesma coisa que eu entrar em casa e começar a tremer diante do meu pai e da minha mãe. Isso psicologicamente é uma aberração. Na verdade, uma criança ter medo do pai e da mãe é uma aberração. E uma aberração cósmica é eu ter medo de Deus, temer a Deus. Não. Mas era necessário isso na época, porque a população só entendia Deus dessa maneira, um Deus rancoroso que se vingava e defendia um povo só, né? Israel. Ele sempre defendia Israel dos outros povos. E Deus não defende um povo, ele defende todo mundo. Deus é universal. Aí, então, veja bem, Jesus Cristo vem e ensina um Deus diferente. Olha só que interessante. Jesus vem e ensina um Deus diferente. Um Deus que não tem rancor, ama. Um Deus que não condena ninguém, perdoa. Duas funções de Deus, ama e perdoa. Quantas vezes? Né? Perguntaram para Jesus, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes? Ele diz, não,
perdoem 70 vezes 7. De maneira simbólica, né? 70 vezes 7 quer dizer sempre, para sempre, perdoem sempre. O perdão deve ser ilimitado e o amor deve ser incondicional. Então, Jesus trouxe essa visão de um Deus que não bateu com a tradição dos hebreus. Não bateu. É isso. Não bateu. Então, tanto que não queriam pagar os impostos, né? Não queriam pagar os impostos. Então, Jesus pediu, nossa moedinha aí. O que tem na moedinha? Os impostos para César. Aí mostraram a moedinha, tinha a figura de César na moeda. Então ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pronto, ele identificou. E isso é a base da sinarquia. Nós ainda vamos ter uma live falando sobre sinarquia. Essa é a base da sinarquia. Dá a Deus o que é de Deus, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a gente vê profundamente o que o nosso mestre nos ensina é uma realidade. E o que a HPB falou também é certo. Então, é tudo cíclico. E os mestres falam na tônica do ciclo. Por isso que o terceiro milênio tem uma outra tônica, uma tônica de transformação, uma outra tônica. E o nosso mestre, professor Henrique José de Souza, nos afirma que essa nossa tônica do terceiro milênio é a união do pensamento de Buda com o pensamento de Jesus o Cristo. Não é religião, não estou falando de religião, budismo e cristianismo. Eu estou falando o pensamento de Jesus Cristo, o pensamento de Buda, devem formar-se uma parceria, uma só coisa, para começar um novo ciclo da humanidade no terceiro milênio. Nosso irmão Carlos Nascimento, por favor, se quiser fazer algum comentário, seja bem-vindo. O professor Walter, em relação à física quântica, eu tenho duas perguntas, tá? Uma da Carol Borges. O senhor tem conhecimento se existe algum trabalho em que existe alguma relação deles em relação ao Akasha? Se eles têm algum conhecimento sobre o Akasha? E a outra pergunta é da Ana Cristina Araújo. Ela fez uns comentários. Esse desenvolvimento da física quântica, como que influencia o estado de consciência da humanidade? E nós que somos da eubiose, que estamos em sintonia com os ramos das ciências, podemos auxiliar nesse desenvolvimento da física quântica? Como? Podemos o quê? Podemos o quê? Podemos auxiliar no desenvolvimento, né, desse processo da física quântica? Pois não, exatamente. O que eu quero dizer é o seguinte, veja, uma coisa muito importante. A física quântica não é uma criação humana. Isso que é importante. Não é uma criação humana. O homem está descobrindo coisas novas. Não, não é isso. Chegou o momento de esse conhecimento transcendental ser projetado na face da Terra. Isso é um projeto cósmico. A física quântica é um processo cósmico. Justamente o que eu falei, a tônica do ciclo. É claro que a gente não se podia falar em física quântica nos tempos bíblicos. Não se poderia falar em física quântica nem no tempo de HPB, de Helena, no século XIX. Não era possibilidade, não havia possibilidade, né, de se falar em física quântica, nem na primeira metade do século XX, né, que ainda estavam desenvolvendo Newton. Aí começou, a física quântica começou justamente na década de 20, 30, né, mas não com essa pujança que nós temos hoje. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a física quântica não é uma criação humana, é um processo de projeção do conhecimento cósmico na face humana. É claro que esses físicos quânticos, eles são vetores, eles são instrumentos para que esse conhecimento venha para a face da Terra. E mais uma coisa, que nem a nossa irmã Carol nos falou, existe sim uma relação muito grande entre o pensamento dos físicos com o conhecimento oriental. Eu já vi livros de física falando sobre física acadêmica, e depois, no final do livro, tem um capítulo que o cientista fala sobre as teorias vigentes no passado, na Índia, etc., fazendo uma correlação. Então, hoje, necessariamente está havendo uma maleabilidade no conhecimento, na verdade, por questão de consciência, questão de consciência também, né? Que a consciência vai ampliando, né? Então, mas isso eu quero deixar bem claro, que o surgimento da física quântica não é um processo de expansão
de criação da humanidade. Não, o processo, isso vem do alto, vem do alto, né? E é claro que, inicialmente, a gente tem que entender isso de maneira simbólica, mas gradualmente, esse processo vai ser entendido através de um processo superior. É claro que a física quântica não será entendida plenamente pela matemática, nem pela tecnologia. Eu não vou ter um aparelho que vai um computador que vai me explicar o que é física quântica, isso é impossível existir. Então, o tirar de véus da física quântica para a humanidade deverá ser feita por físicos que tenham uma fundamentação interior avantajada, de autoconhecimento e assim por diante. Né? E os físicos, eu vejo no mundo, como eu já falei, eu vejo nas lives e nos vídeos uma tendência dos físicos a ter essa visão superior. Isso é inevitável. É inevitável, porque a verdade vem à tona, a verdade aparece indiscutivelmente. Né? Então, nós podemos colaborar com isso? Claro, todos podem colaborar, como a nossa irmã falou. Colaborar com a física quântica? Como é que nós podemos colaborar com a expansão da física quântica? Só há uma maneira de colaborar. É transformação interna. Quer dizer, isso no caso dos físicos, né? Dos cientistas. Eles têm que fazer uma transformação interna para se tornarem cada vez melhores veículos para que isso venha para a paz da Terra. Tudo vem de cima. Tudo vem de cima. É projeção de cima do universo cósmico para baixo. Isso a humanidade vai perceber também. Isso vai ser percebido pela humanidade. E já está sendo percebido. Já está sendo percebido por muitos físicos. Aliás, o Einstein já percebeu isso. O Einstein já percebeu isso. Ele já não falou de maneira mais clara porque ia pegar muito mal. O Einstein, num determinado ponto, ele afirmou: mais importante do que o conhecimento é a imaginação. Ele falou isso. Mais importante do que o conhecimento é a imaginação. Entenda-se, em vez de imaginação, ele poderia ter falado intuição. Só que isso não cabe dentro da ciência. Não cabia naquela época e não está cabendo ainda dentro da ciência atual. Ele podia ter falado: mais importante do que o conhecimento é a intuição. Só que ia bater de cara, de frente com a ciência. Então ele teve cuidado. Ele sabia, era um gênio, né? Einstein era um gênio. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Agora, evidentemente, nós sabemos, pelo processo, que a intuição terá que ser desenvolvida cada vez melhor. E levando o cientista, falando para a nossa irmã Carol Borges, o cientista, inevitavelmente, através, já no terceiro milênio, eu espero que seja breve isso, já no terceiro milênio, ele vai chegar à conclusão de que é necessário a sua transformação interna para atingir um conhecimento superior. E também o atingimento do conhecimento do Akasha. Eu, nas minhas meditações, nos meus pensamentos em silêncio, nas minhas palestras que eu faço, eu vou meditando, e eu imaginei uma situação. Na minha mente, me veio uma situação de uma universidade no futuro. Uma universidade no futuro, do terceiro milênio, e eu espero que seja bem breve, e inevitavelmente no ano 3005 vai acontecer isso, nós teremos, por exemplo, um departamento específico dentro da universidade para os alunos. Departamento de pesquisas akáshicas. Vai existir isso. Um departamento de pesquisas akáshicas, em que os professores serão seres de alta evolução e vão ensinar os alunos a fazerem as pesquisas akáshicas, a entrar direto no conhecimento cósmico nos registros akáshicos. Isso vai acontecer um dia, porque é inevitável. Então, respondendo a nossa irmã Carol Borges, dessa relação do Akasha nós estamos caminhando para isso. Um dia fazermos leituras Akasha dentro da própria ciência acadêmica. Aí a ciência acadêmica vai utilizar esse sistema. Né? E também para a nossa irmã, como nós podemos colaborar, é justamente isso, fazendo a nossa transformação interna. Não só os cientistas, mas todos. Não é somente os cientistas. Os cientistas fazem a parte dele e nós, como seres humanos, também fazemos a nossa parte. Porque isso tudo, a evolução humana é em conjunto. Né? É em conjunto. Né? Por isso que isso dentro da Bíblia ele fala humanidade, é uma unidade. Né? Pode ser uma redundância, né? Uma unidade, mas a gente fala para deixar bem claro, uma unidade.
Ele é uma unidade só. Então, nós evoluímos em conjunto, em conjunto. E a minha evolução, quando evoluo um pouquinho, eu colaboro com a evolução da humanidade. Isso vai refletir na cabeça dos cientistas. Na cabeça dos cientistas. Tanto que, no processo iniciático, quando se faz as ritualísticas, é isso? Eubiose e outros grupos que fazem ritualísticas, mas estou falando especificamente da eubiose, uma ritualística ela não fica em quatro paredes. Essas vibrações não ficam em quatro paredes, elas expandem. Saem das quatro paredes e vão bater em consciências muito distantes, em todos os pontos do mundo. Por isso que é importante a meditação, né? Inclusive fazer todo esse processo templário. Esse processo templário faz. Por isso que o nosso mestre diz que o processo de meditação, um dos pontos é a parte templária. É necessário fazer isso, porque colabora com esse processo de desenvolvimento da natureza humana. E veja que importante que é isso tudo. Né? Muito importante esse ponto. Né? Nosso irmão Carlos Nascimento, por favor, se tiver mais alguma pergunta. Tem duas perguntas. Uma é do Eduardo Carvalho, é mais ou menos sobre iniciação, professor. Nosso mundo Sim. manifestado é também o mundo das formas. Como atingirmos a condição supra-humana na maia material de nossos dias? E o Guilherme Guazelli, ele fala o seguinte: achamos que somos do mundo da forma porque estamos encarnados na forma. O senhor podia comentar sobre isso? Veja bem, nós nos identificamos no mundo das formas porque a nossa consciência é formal. A nossa consciência é formal. Perfeito? A nossa consciência é formal. Então, o que caracteriza a nossa consciência? O quaternário inferior. O quaternário inferior não, o quaternário, né? Que é o físico, o vital, o emocional, né? O corpo astral e o mental concreto inferior. Então, nós, como personalidade, nós não conseguimos verificar algo que suplante a isso. A forma. Olha, eu vou dar um exemplo, Descartes. Com todo respeito ao Descartes, né? Aliás, isso aí foi uma meditação que eu fiz. Eu não li em lugar nenhum. Me veio. Eu estava um dia fazendo um trabalho, de repente veio essa meditação e eu quero compartilhar com os irmãos. Né? O Descartes falou assim: penso, logo existo. É isso? A grande afirmação dele. Eu penso, logo existo. Então, ele diz que a existência dele é o pensamento dele. Mas eu posso ir um pouco mais adiante do Descartes, com todo respeito a esse grande ser que é o Descartes. Eu posso falar o seguinte: eu penso, logo eu penso que existo. Hã? Eu penso, logo eu penso que existo. Veja bem, eu penso que eu sou o Walter. Isso é verdadeiro? Não é. É uma mentira, é maia. Quando eu digo assim, eu penso que eu sou o Walter. Eu sou o Walter? Não sou o Walter. Então, eu imagino a maia. Agora, essa maia que existe, Walter, não é algo criado pela divindade, é criado pela minha própria natureza interna. Pela natureza interna. É claro que, para eu me manifestar como Walter, eu tenho que estar numa forma, porque não existe outro motivo, meio. Né? Eu tenho que viver no mundo das formas. Eu não posso... Aí chama o mundo rúpico das formas e o mundo arrúpico da não forma. Né? Então, aqueles que vivem no mundo da não forma são o mundo arrúpico, e o que vive no mundo da forma é o mundo rúpico. Agora, somente alguém que tem uma consciência rúpica, ele só pode se manifestar na forma, no mundo das formas, porque não tem condições. Não é verdade? Não tem condições dele se manifestar de outra maneira. Nós estamos presos às três dimensões. Nós somos prisioneiros das três dimensões. É isso? Largura, comprimento e altura. Essa é a nossa limitação. E tempo e espaço. Tempo e espaço. E, aliás, a física newtoniana é isso. A física newtoniana baseia-se exatamente nesse aspecto, né? Nas três dimensões, é isso? E veio Einstein justamente criar a quarta dimensão. Rompe com a física newtoniana. A quarta dimensão. E ele diz tempo e espaço. A quarta dimensão é o tempo e espaço, uma relação íntima entre tempo e espaço. A quarta dimensão. Mas não existe a quinta dimensão, a sexta dimensão e assim por diante. É isso? Então, nós vivemos na mundo da forma porque a nossa consciência é formal, é rúpica, e não tem outra maneira de ser. Agora, nós só poderemos viver no mundo arrúpico se nós nos propusermos, nos atingirmos
uma consciência arrúpica. Então, poderemos assumir uma forma arrúpica, da não forma. Mas, por enquanto, é necessário assim. E não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Mas, mesmo assim, nós não perdemos a divindade. É isso? Nós somos mônadas, projeção das mônadas, que estão no primeiro trono. Então, no primeiro trono existem as mônadas. Essas mônadas se projetam no mundo físico denso e somos nós. Só que nós estamos presos ao espaço e ao tempo, às 3 dimensões. Então, o fato de eu estar me vendo, me julgando que eu sou Walter, estou preso ao tempo e espaço, não é algo que alguém determinou, é algo que faz parte da minha consciência. E, justamente no processo da iniciação, eu tenho que suplantar isso tudo. Agora, eu só quero, para finalizar, dizer o seguinte, mais uma coisa eu quero falar. Né? Libertar-se dessas dimensões inferiores não é negar essas dimensões. Não, não é. É harmonizar. Perfeito? Então, libertar-se das instâncias inferiores não é negar as instâncias inferiores, mas sim fazer a harmonização das instâncias inferiores com as superiores. Isso chama-se alquimia. Alquimia, qual é a definição de alquimia? A harmonização dos contrários. Eu vou repetir. Alquimia, definição, harmonização dos contrários. Então, o meu processo de iniciação corresponde a isso. A harmonização do quaternário inferior, quaternário com a tríade superior. Então, eu harmonizo. Isso me torna um adepto. Me torna um adepto. Eu não estou submetido a mais nada. Como adepto, eu não estou submetido mais às influências do mundo físico objetivo. Tempo, espaço, dimensões, 3 dimensões, etc. Eu já estou lidando com adepto, eu já estou na 5ª dimensão. Como adepto, uma pessoa que é adepto, já está na 5ª dimensão, segundo trono, já está no segundo trono. O nosso mestre trabalhou isso a vida inteira, né? Nos induzindo a desenvolver em nós, veja, desenvolver em nós a consciência do 5º sistema e do 6º sistema, ou seja, 5º trono, 2º trono e 3º trono. Perfeito? O que é o 2º trono? A Mãe Divina. O 2º trono é a Mãe Divina. É isso? E o 1º trono é o Pai Celestial. É isso? Que nós chamamos aqui Aquibel, 1º trono, e Alamirá. É isso? Ou então podemos chamar de outros nomes, né? O 1º trono, o 1º logos, o 2º logos, o 3º logos. Então, a nossa tendência é essa, vencer essas barreiras, mas sem renegar aquilo que está embaixo. Apenas fazer a harmonização. Porque, findando esse processo todo, e é um conceito não só do nosso mestre, como tem de HPB, que o processo cósmico é um processo alquímico, ou seja, a harmonização do que está em cima com o que está embaixo. Esse é o processo de cósmico que se identifica também pelo processo que nós conhecemos como iniciação, o autoconhecimento. Pois não, meu irmão Carlos Nascimento? Então, professor Walter, estamos chegando ao final. Eu quero dar o recado da nossa roda de conversa agora na terça-feira, tá? Terça-feira, dia 3 de novembro, tá? Às 20h40. O tema da roda de conversa será Agricultura Biológica Dinâmica, Método Antroposófico, tá? Com o nosso irmão Rafael Arcanjo. Conto com a participação de vocês, prestigie o canal 3005, prestigie nossa roda de conversa, tá ok? E eu quero também aproveitar e agradecer o nosso irmão Eduardo Nunes, que semana passada eu e o Alan moramos no mesmo bairro, tivemos queda de energia elétrica. E, gentilmente, nosso irmão prestativo, Eduardo Nunes, participou na finalização com o professor Walter de Andrade. Eu assisti o programa, foi magnífico. Parabéns aos dois. Tá? Eu queria agradecer o Eduardo por isso. E eu quero agradecer também a participação de todos hoje. Tá? A gente teve irmãos de vários lugares do Brasil, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Brasília, Distrito Federal, Minas, Florianópolis, Curitiba, o pessoal de São Paulo, interior de São Paulo. Eu quero
de vários lugares do Brasil e do mundo. Eu quero agradecer a participação de todos, tá? E continue prestigiando o trabalho do professor Walter aqui neste encontro, Caminho para a Iniciação. Tá ok? Um grande abraço a todos e bom final de semana. Eu só queria dar mais um recado, só para dar Pode. Jogar uma ideia. Nesses encontros, nós vamos falar sobre muitos assuntos adiante, né? Falar sobre Siddhartha Gautama, Jesus o Cristo, sobre sinarquia, sobre o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, também não podia deixar de ser, né? Sobre a história da eubiose. Então, tem um caminho aí enorme para a gente prosseguir, né? Com assuntos de enorme importância. Já fica o convite aí antecipado para que todos venham a participar desse encontro de fraternal chamado Caminho para a Iniciação. Para todos, eu digo luz, paz e amor para todos e até a próxima oportunidade.